Concedo a palavra ao deputado Dorico Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de colocar, senhor Rubens, a minha preocupação com o movimento, que eu acho que nós estamos vivendo um momento na sociedade brasileira que eu confesso a você, vivi a ditadura, enfrentei a ditadura, fui inclusive espancado, certo? E eu acho que a Constituição de 88 e o amadurecimento político que nós estamos tendo nos últimos anos tem colocado para a sociedade brasileira a construção do debate da diversidade, a questão de novos valores. E o que eu sinto, eu discordo aqui de algumas coisas que foram colocadas, é que eu acho que vocês estão construindo um valor centrado no ódio. Isso para mim, eu acho que para mim, inclusive, acho que é um movimento golpista. Eu queria saber se você se considera uma pessoa golpista. Uma vez que nós temos um processo eleitoral constituindo e que vocês questionam esse resultado eleitoral e produzem um tensionamento o tempo todo para tentar desconstituir o processo democrático. Então, eu acho, inclusive, que é de certa forma, injusto as acusações que vocês fazem ao PT, porque o PT é, acima de tudo, um partido democrático e luta pela democracia no Brasil. Certo? E eu acho que, inclusive, eu me preocupo porque alguns valores que já foram vencidos, né, no Brasil, o Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, ele sistematiza a nossa formação, a nossa matriz africana, que é forte, a nossa matriz lusitana e a nossa matriz tupi. E vocês estão produzindo um ódio aos negros que me parece uma coisa assim, ou seja, ao ponto de colocar na página que a questão das cotas, os negros estão roubando cota das universidades, ao movimento que vocês fazem contra o Dia da Consciência Negra, fazendo inclusive uma série de acusações ao Zumbi e colocando, para nós Zumbi foi um herói da resistência da matriz africana brasileira à dominação lusitana, cruel e perversa contra um povo africano que foi massacrado e dizimado pela escravidão brasileira. Essa é uma página da história brasileira que nós temos que nos envergonhar dela. E o movimento que se orgulha da escravidão, para mim, é um movimento autoritário e, de certa forma, tem que ser repensado. Inclusive, eu acho que tem uma coisa que eu queria me protestar contra o movimento de vocês, é a questão da intolerância. Você fala que o nível de intolerância que você... E aí, usando a internet, eu acho que aí também eu defendo o marco civil da internet, eu acho que essa CPI tem que, na sua conclusão, colocar que uma das coisas mais importantes de diagnóstico que nós chegamos aqui é que o marco civil da internet é uma das legislações mais avançadas do Brasil nessa área e respeitada no mundo inteiro. Então, nós não podemos aqui aceitar que a CPI sirva para alguns que têm intenção de produzir buracos no marco civil da internet. Então, eu considero importante a questão da tolerância e da democracia. Mas eu acho, por exemplo, o ato que foi produzido por vocês contra o jornalista da Carta Capital é de intolerância. Então, eu queria que vocês entendessem, aí eu acho que esse espaço da democracia, por exemplo, esse tipo de atitude de um colega parlamentar se levantar e agredir alguém da plateia, isso é intolerância. Né? Nós temos que usar a democracia aqui. Esse é o lugar da gente divergir. Né? Eu fico aqui animado o tempo todo, presenciando aqui a divergência do pastor Marcos Feliciano, do Jean Willis, e esse é um debate importante de ser construído. E trabalhar a questão da tolerância. São valores de disputa. Né? Nós temos que discutir valores. Agora, eu acho que os valores que vocês estão defendendo como jovens, e eu fui jovem, fui estudante, fui movimento estudantil, entrei no movimento estudantil secundarista, fui para a rua, lutar por democracia, justiça social, distribuição de renda, discutir e debater a desigualdade social do Brasil. Agora, defender a diversidade hoje é uma necessidade para fortalecimento da cidadania.
Então, eu acho que, me perdoe, mas que o movimento de vocês estão na contramão da história e é um retrocesso histórico os valores que vocês estão defendendo. Agora, concedo a palavra ao doutor Rubens para a resposta. Depois do próximo bloco, o deputado Léo de Brito, deputado Odelmo Leão e deputado Jean Williams. Tá. Ao deputado Odorico Monteiro, movimento golpista, hein? Que bacana. Deputado, em 1992, quando o PT pediu impeachment de Fernando Collor de Mello, o PT foi golpista? Em 1999, quando novamente pediram impeachment de Fernando Henrique Cardoso, protocolaram com Michel Temer o pedido de impeachment, tem uma foto circulando, o PT foi golpista? Nós somos golpistas, deputado. O PT fez uso, inclusive, do mecanismo que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ia utilizar para colocar em votação na Câmara, em 1999, com o Fernando Henrique Cardoso. Na Câmara, não passou, mas foi para votação. O PT foi golpista em 99? Eu pergunto, o PT foi golpista em 92? Ou nós somos golpistas agora, por utilizarmos de um gatilho constitucional para defender o impeachment? Nós defendemos sim o impeachment, porque defendemos que eventuais crimes sejam responsabilizados. O pedido de impeachment que o MBL protocolou foi assinado por diversos procuradores, foi assinado por mim e por diversos membros. Tem o apoio de alguns parlamentares da oposição, sim, porque entendem que o impeachment é o caminho. Ora, a gente pega a economia do país, o país está quebrado. Quem é golpista? O país está quebrado. Os números que a gente vê no noticiário da Petrobras são 40 bilhões. O maior escândalo de corrupção da história do mundo. E nós somos golpistas? O país está afundado. Quem está à frente do país há 13 anos é o PT. Não somos nós não somos golpistas. Se hoje uma criança não tem a educação adequada, uma criança de 15 anos foi educada pela gestão PT. Vocês são golpistas, porque a eleição é só em 2018. Presidente, eu quero que meu direito de resposta seja assegurado para que o deputado não interrompa. Eu que responder a você não. Você está fazendo pergunta a mim, eu não tenho deputado, eu estou respondendo a sua pergunta e o senhor está me interrompendo. O senhor respeite o meu direito. Eu estou respondendo. Nós somos golpistas, deputado? Não, nós não somos golpistas. Nós defendemos a instituição, nós defendemos o Estado Democrático de Direito. Nós defendemos a Constituição Federal, que mesmo discordando em alguns pontos, ela deve ser seguida, porque é a carta máxima. Nós não queremos fazer uso de artifícios contrários que vocês utilizaram. Em 99, o PT utilizou do mecanismo para tentar fazer o impeachment de Fernando Henrique Cardoso. Por que agora nós somos golpistas por tentar o impeachment? Eu não tenho direito, como cidadão, como pagador de imposto, como pessoa que sustenta essa máquina, de pedir o impeachment de uma presidente, por ver indícios nos noticiários todos os dias de corrupção. Eu abro o jornal, é corrupção. Eu ligo a televisão, é corrupção. Aonde a gente olha, é corrupção. O mensalão, a gente tem políticos do PT presos. Isso é fato. Isso é fato. O PT teve políticos presos. Presos políticos na ditadura e políticos presos agora na democracia. Rubens, se você me permite... Deputado, não me interrompa, por favor. Não, eu não estou interrompendo. Não está no seu momento. O senhor está inscrito novamente, deputado, senão vai virar uma situação que todo mundo vai querer falar. Membros do PT foram presos políticos. Deputado Odorico, sinceramente, eu lamento muito que o senhor tenha sido agredido na ditadura. E o nosso esforço é para que cada pancada que o senhor tomou, para que cada dor que o senhor sentiu não tenha sido em vão. Para que cada lágrima que o senhor ou qualquer familiar do senhor chorou não tenha sido em vão. Porque eu não quero que meus filhos sejam criados numa ditadura. Eu quero que meus filhos sejam livres. E nosso movimento é pela liberdade. Eu vou pedir só mais uma vez que evite as manifestações, até pelo adiantar da hora, já iniciamos a ordem do dia. O deputado colocou de Zumbi. Zumbi é uma figura histórica. Porém, nós questionamos, sim, alguns pontos históricos. É nosso direito questionar pontos históricos, mas em momento algum incitamos o ódio. E antes de mais nada, deputado, não me interrompa. Antes de mais nada, eu sou descendente de negros, deputado. Pode não parecer que eu sou assim, mas eu sou descendente de negro. Minha bisavó era indígena, minha bisavó era tupi. Eu posso expressar minha opinião. Ou vai falar que também é uma dívida histórica? Sim, eu sou contra cotas. A política de cotas, ao meu ver, é a primeira lei racial desde a abolição da escravatura. Meu Deus do céu, cada pessoa ela pode atingir o objetivo dela pelo próprio trabalho, pelo próprio mérito.
É um absurdo isso. Não, deputado, não somos golpistas. Sinceramente, para mim, golpismo é corrupção. Para mim, golpismo são parlamentares sendo investigados, sendo indiciados, sendo condenados, parlamentares sendo presos. Um parlamentar que se alinha ao Poder Executivo, na minha concepção, ele atenta contra o Estado democrático de direito. Porque nossa Constituição diz que os poderes estão independentes e harmônicos. Um parlamentar que se alinha ao Executivo... Concluindo, deputado. Um deputado que se alinha ao Executivo, ele atenta contra o Estado democrático de direito. E é contra isso que nós lutamos. Não, não somos golpistas.